Olá, tudo bem? Eu sou Lorena Nogueira e este é o Clube do Ateliê, um podcast com histórias de uma artista visual e professora. Hoje o tema é inteligência artificial. Esse assunto também foi tema de uma nota no Substack, em que eu compartilhei um texto que li lá na rede. O texto falava sobre direitos autorais e criação humana versus criação da máquina. Falar sobre esse assunto me lembra a ficção científica e os primórdios da tecnologia e computadores. O livro Os Inovadores, de Walter Isaacson, é excelente para saber mais sobre o assunto História da Tecnologia. Recomendo a leitura. Mas voltando ao assunto principal que me levou a fazer esse episódio, a criação da inteligência artificial. Se você não vive em uma bolha, viu ou ouviu falar sobre a trend de transformar fotos em desenhos. Só que esses desenhos, bem me lembro quando vi a primeira vez, faziam referência a alguma outra arte já existente. Você assistiu a Viagem de Chihiro? Eu não assisti. Mas reconheci os traços de diversas imagens do filme que já vi na internet ao longo do tempo. Talvez você vá pensar, mas você está falando referência. Sim, foi o que eu pensei no momento que eu vi pela primeira vez. Quando eu fui analisar mais a fundo, percebi que, na verdade, é um roubo dos traçados de uma arte feita por pessoas. Está acontecendo uma briga, talvez até um processo, eu não estou a par disso, por conta do uso indevido das imagens que contêm direitos autorais. Depois, vi no LinkedIn um resumo de algumas informações do livro Marketing 6.0, de Philip Kotler. Parece que esse livro ele começa a falar das inteligências artificiais e como isso está modificando e moldando o novo mercado. Nessa postagem havia um comentário que falava justamente sobre a IA generativa e como ela está roubando as artes ao invés de criar. Ela pega imagens que já estão na internet e cria em cima daquilo ali. Será que isso não seria uma violação dos direitos autorais? Essa é uma discussão essencial a ser feita. Até que ponto a IA não está tirando o nosso direito de criar enquanto humanos? Estamos terceirizando os nossos cérebros? É isso mesmo o que queremos? Eu me recuso a usar inteligência artificial quando se trata de criação de arte ou de texto. Eu não acredito que devemos terceirizar nossas mentes. Somos seres pensantes, mas estamos nos tornando apenas seres operantes. Escrevemos um código para uma máquina e ela cria ou copia algo. Se a criação é a essência da mente humana, o que vai nos sobrar? Eu vi e vejo muitos filmes, séries sobre ficção científica e leio muitos livros sobre o assunto. Inclusive uma frase que eu acredito que foi no Substack, que me chamou muita atenção é: comece a ler distopias enquanto elas não se tornam realidade. No caso, eu diria, comece a ler ficção científica antes que tudo aquilo que está nos livros seja a nossa realidade. Me assusta pensar a que destinos estamos seguindo ao dar tanta importância às IAs. A primeira história que me veio à mente foi AutoFab, texto do Philip K. Dick, que virou episódio de uma série no Prime Video. Tanto o livro quanto a série têm o mesmo nome, Sonhos Elétricos. Eu recomendo assistir ou ler todos os episódios, contos, mas em especial esse. Existem filmes e séries, Black Mirror é outra muito boa, que tratam do assunto Revolução das Máquinas, e tudo começa com a criação da inteligência artificial e com as suas evoluções. Ano passado mesmo, tivemos a história de um ex-funcionário Google que disse que a IA criada por ele estava respondendo por conta própria. Se é verdade ou não, eu não sei, mas eu não duvido que possamos chegar ao ponto de isso ser verdade, em algum momento não muito distante do momento em que estamos hoje. Afinal, nós estamos alimentando demais essa inteligência artificial. Essas, no caso, existem mais de uma, mas todas elas utilizam bancos de dados que estão disponíveis na internet. Acho necessário refletir sobre isso, sobre nossos usos e se queremos ser substituídos por máquinas daqui a alguns anos. Outro filme que recomendo, cuja referência a uma história foi feita no texto do Substack e que me fez lembrar deste, é Os Substitutos, com Bruce Willis. Nesse filme, as pessoas não saem de casa, apenas seus autômatos. Diminuição das mortes por violência? Sim, mas sem contato físico entre as pessoas. Será que é isso que desejamos? Eu não iria gostar nem um pouco. Podemos acabar também chegando ao mundo Mad Max. O que seria pior? Eu não sei dizer.
Com isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Esse podcast sai toda sexta-feira às 11 horas no Spotify. O roteiro dele, assim como o áudio original, ficam disponíveis em um post no blog, lá no site. Você me encontra no Substack, Spotify, Instagram e o Threads também, mas eu não entro mais lá, com o nome Nogs Atelier. O site nogsatelier.com é a casa do ateliê, onde coloco as informações relevantes, posts de blogs, algumas coisas assim. Se você está ouvindo esse episódio no Spotify e não esteve no blog essa semana, os posts agora serão no Substack. Somente os episódios do podcast continuarão sendo postados no blog. É mais uma pequena mudança de estratégia. Conto com a sua compreensão. Pode ser que eu volte para o blog lá do site. Nunca se sabe. Então me espere para ver notícias que serão dadas em outros episódios, caso tenha alguma outra mudança. Agradeço por você ter ouvido até aqui. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!